A maior Copa da história. 48 seleções. Novos heróis. E um campeão que pode marcar uma nova era no futebol mundial. A grande surpresa da Copa do Mundo de 2026 foi Cabo Verde. O pequeno país africano, com pouco mais de 500 mil habitantes, não apenas estreou na competição como avançou de forma heróica para o mata-mata, garantindo a classificação no Grupo H após um empate crucial contra a Espanha e pontuando à frente do Uruguai. As seleções africanas dominaram a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, classificando um recorde de 9 dos seus 10 representantes para o mata-mata, um aproveitamento de 90%. Por outro lado, a Ásia enfrentou dificuldades e teve apenas o Japão avançando para as oitavas de final entre os 9 países do continente. A Copa do Mundo de 2026 tem sido marcada como uma das edições mais equilibradas e imprevisíveis da história do torneio. Grandes seleções enfrentaram dificuldades contra equipes em ascensão, resultando em confrontos acirrados na fase de grupos e em duelos decisivos imprevisíveis no mata-mata. A edição atual da Copa do Mundo de 2026 tem sido marcada por um nível histórico de equilíbrio e zebras, onde seleções tradicionais enfrentam grandes dificuldades e equipes emergentes desafiam o favoritismo desde a fase de grupos. O nivelamento global e o estudo tático provaram que o favoritismo existe apenas no papel. O Paraguai eliminou a Alemanha da Copa do Mundo da FIFA 2026 nas penalidades, 4-3, após um empate histórico em 1-1 no tempo regulamentar e prorrogação, em jogo válido pela fase de 16avos de final. O goleiro Orlando Gil foi o herói da partida disputada no Gillette Stadium, em Boston. O Marrocos eliminou a Holanda na Copa do Mundo de 2026 em uma disputa de pênaltis tensa, após um empate de 1-1 no tempo regulamentar e na prorrogação. O confronto ocorreu no dia 29 de junho, no estádio BBVA em Monterrey, valendo pela fase de oitavas de final, Round of 32. A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final após perder para a Noruega por 2-1. A partida ocorreu no MetLife Stadium, em Nova Jersey, com 2 gols marcados por Erling Haaland e um gol de pênalti de Neymar para o Brasil. A emocionante Copa do Mundo de 2026 contou com diversos confrontos tensos que avançaram para o tempo extra. Os confrontos de mata-mata mais marcantes que precisaram de prorrogação e pênaltis decisivos incluíram Suíça 4-0 Ramal 0-3, Colômbia. Disputado pelas oitavas de final no BC Place Stadium, a Suíça avançou após garantir a vaga nos pênaltis. Egito 4-1 Ramal 1-2, Austrália. Duelo tenso pelas oitavas de final no AT&T Stadium, onde a seleção egípcia levou a melhor nas penalidades. Paraguai 4-1 Ramal 1-3, Alemanha. Confronto eletrizante da fase de 16avos de final no Gillette Stadium, com vitória paraguaia nas penalidades. Marrocos 3-1 Ramal 1-2, Holanda. Outro jogo tenso da fase de 16avos de final, no estádio BBVA.
decidido nos pênaltis a favor dos marroquinos. Espanha 1-0 Argentina. A grande final do Mundial foi decidida no tempo extra, com a seleção espanhola superando os argentinos após um empate sem gols no tempo regulamentar. A inédita fase de 16avos de final logo na abertura do mata-mata transformou o torneio em uma sequência de decisões. Seleções que dominaram as eliminatórias encontraram dificuldades contra os novos formatos de jogo defensivo e táticas reativas, o que resultou em zebras históricas e favoritos caindo cedo. A Copa do Mundo de 2026 foi a mais imprevisível e exaustiva da história, coroando a Espanha como bicampeã após vitória por 1-0 sobre a Argentina na prorrogação. O formato expandido com 48 seleções e a adição de uma fase eliminatória extra obrigaram os gigantes a sofrerem do início ao fim. Com 104 jogos e 48 seleções, o torneio foi o mais intenso da história. A adição da fase de 16avos de final e o equilíbrio geral transformaram cada partida eliminatória em um verdadeiro drama, culminando na Espanha bicampeã mundial após derrotar a Argentina na prorrogação da grande final. Então podemos dizer que esse formato com a adição dos 16avos junto com o modelo de oitavas até a grande final foram intensos, emocionantes e épicos. A Espanha eliminou a França na semifinal da Copa do Mundo com uma vitória convincente por 2-0 no AT&T Stadium, em Dallas. Com controle total da partida e grande posse de bola, a seleção espanhola garantiu a vaga na decisão com gols de Oyarzabal, de pênalti, e Pedro Porro. Sim, a Argentina venceu a Inglaterra por 2-1, de virada, em uma partida gigante e emocionante válida pela semifinal da Copa do Mundo 2026. O confronto épico aconteceu no dia 15 de julho, em Atlanta, EUA, repetindo o histórico placar da Copa de 1986. A Copa do Mundo de 2026 foi marcada por um histórico choque de gerações, contrastando a despedida de lendas consagradas com o protagonismo de jovens talentos. O torneio simbolizou uma inegável passagem de bastão no futebol mundial. As semifinais da Copa do Mundo de 2026 foram definidas por grandes clássicos e muita emoção. A Espanha eliminou a França vencendo por 2-0, enquanto a Argentina conquistou uma virada histórica nos acréscimos contra a Inglaterra, vencendo por 2-1. Era o passado contra o futuro, e o futebol decidiu mudar. As semifinais dessa Copa, tivemos uma seleção jovem eliminando uma grande favorita, e TBM a atual campeã com uma lenda no seu time eliminando uma grande seleção. A Espanha conquistou o título da Copa do Mundo de forma invicta, derrotando a Argentina por 1-0 na grande final. Esse triunfo coroou a seleção espanhola com sua maior sequência invicta na história do futebol de seleções, acumulando 38 jogos oficiais sem perder. Sim, a seleção espanhola de futebol masculino sagrou-se campeã invicta da Copa do Mundo. Com a vitória sobre a Argentina por 1-0 na grande final, a Espanha garantiu o seu segundo título mundial. A Espanha conquistou o seu segundo título mundial da história na Copa do Mundo FIFA de 2026, ao derrotar a Argentina por 1-0 na grande final disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, EUA. O gol do bicampeonato foi marcado por Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação. Com o resultado, a seleção espanhola repetiu o feito alcançado na África do Sul em 2010. O segundo Mundial coroa uma geração dominante, que vinha embalada pela conquista histórica do tetracampeonato da Eurocopa em 2024. A equipe fez uma campanha sólida e sofreu apenas um gol durante todo o torneio. No fim, uma nova geração escreveu seu nome na história. A jovem seleção espanhola foi subestimada, no primeiro jogo empatou com uma seleção desconhecida, fez jogos mais ou menos, mas quando chegou na semifinal contra a favorita França, a Espanha mostrou por que era para ser a campeã da Copa.
Lamine Yamal, a grande sensação e nova estrela do futebol mundial, consolidou seu nome na história ao conquistar a Copa do Mundo de 2026 com apenas 19 anos. Ele foi peça fundamental na campanha vitoriosa da Espanha, que derrotou a Argentina na grande final por 1-0. Rodri foi o maestro absoluto e o pilar do meio-campo da seleção espanhola na conquista da Copa do Mundo da FIFA 2026 TM. O volante dita o ritmo das partidas, lidera passes quebrando linhas e foi fundamental para que a equipe sofresse apenas um gol em toda a campanha. A nova geração do futebol mundial dominou completamente a Copa do Mundo de 2026, simbolizando uma verdadeira passagem de bastão das lendas que se despediram dos mundiais. O principal símbolo dessa dinastia jovem foi a seleção da Espanha, que conquistou o título mundial ancorada por adolescentes que atuaram como veteranos. A nova dinastia do futebol mundial é liderada pela seleção da Espanha, que consolidou seu bicampeonato na Copa do Mundo. Comandada pelo técnico Luis de la Fuente, a equipe espanhola confirmou seu favoritismo ao dominar a Argentina na grande final e estabeleceu uma hegemonia baseada na posse de bola, jovens talentos e uma sequência histórica de invencibilidade.